Um projeto de lei que define regras para a reprodução assistida, apresentado em 2003 na Câmara dos Deputados, voltou a tramitar na Casa. O deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, concluiu o parecer do PL 1135, definindo normas para a realização de inseminação artificial, fertilização in vitro e criopreservação de gametas e pré-embriões. Porém, há uma polêmica nesse projeto, que é a proibição da barriga de aluguel, o que excluiria casais homoafetivos. O médico Evangelista Torquato, especialista em reprodução humana, vai tirar as dúvidas sobre o projeto. Bom dia, doutor Evangelista, tudo bem? Bom dia, Tunay. Prazer imenso estar aqui conversando com você, com os seus telespectadores. Doutor, por favor, nos explique por que esse projeto pode excluir casais homoafetivos, além também de ter outras polêmicas, né? Quais são os principais pontos? Bom, eu elencaria, em ordem de prioridade de pontos, para vocês a seguinte situação. Esse projeto, ele entra para, primeiramente, definir o fim da reprodução assistida, sob um certo aspecto. E vocês vão entender por que ao final da minha fala. O primeiro ponto, e o mais crucial dele, pelo qual ele leva a isso que eu estou falando, é permitir que nós possamos trabalhar apenas com 2 óvulos. Isso é extremamente deletério para a reprodução assistida. Isso só pode vir de quem nunca leu uma única frase sobre reprodução assistida. Porque ele sequer sabe que um óvulo nem sempre terá boa qualidade. Um óvulo nem sempre irá fecundar. Um óvulo nem sempre virará embrião de 3º dia. Um óvulo nem sempre irá virar blastocisto. E o blastocisto, na paciente com a menor idade, com a melhor idade, que é abaixo de 30 anos, um blastocisto tem 30 a 40% de chance de ter alteração genética e ele não se implanta. Trabalhar com 2 óvulos, que vai passar por todo esse escalonamento, por toda esta montanha de dificuldade, até chegar a virar um blastocisto, é para acabar com a reprodução. Inúmeros casais vão fazer esse tratamento e eu não vou ter embrião para transferir. Inúmeros casais. Isso vai tornar o preço inacessível, porque você vai ter que tentar inúmeras vezes. Só para que vocês tenham uma ideia de número. Um número ideal para um médico trabalhar para manter boas taxas de gravidez para esses casais é de 10 a 15 óvulos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele ainda, eu digo assim, ele é anticristão. Seria isso que eu falaria se eu estivesse na frente do deputado Diego. Isso é anticristianismo, e eu vou explicar por quê. A PL fala o seguinte: nós não podemos congelar embriões. Nós temos que fazê-los a partir de 2 óvulos, chance enorme de não ter nenhum embrião para transferir, mas se tivermos, temos que transferir todos. Perfeito. Existem determinadas circunstâncias durante o tratamento desta paciente que a elevação de um dos hormônios dela, e isso ocorre com frequência, que é a progesterona, faz com que naquele momento que eu estiver fazendo o tratamento dela, se eu colocar aqueles 2 serizinhos de vida, o útero não implanta. Essa é uma situação que nós vivemos demais. Ou seja, eu estaria condenando 2 embriões a irem para um útero que não deveria ir naquele momento, porque ele está inóspito. Ele está arredio para a implantação. Doutor Evangelista, e qual seria a justificativa científica para esse projeto aí que limita, que traz essas normas, né? Existe alguma justificativa científica para isso? Bom, consegue perceber essa dificuldade que eu estou passando, né? Uhum. Que a gente vai passar. Ademais, somente complementando a pergunta que você acabou de fazer, existem determinadas circunstâncias que não são incomuns, que se eu transferir o embrião para aquela mulher, ela pode desenvolver um quadro de hiperestimulação ovariana severa, com muitas vezes internamentos, com muitas vezes indo para a UTI, podendo levar a óbito. Então, não há proteção nenhuma, nem aos embriões e nem à mulher.
Porque na PL eu não posso mais congelar, eu tenho que transferir. Olha o absurdo disso. É um absurdo científico assim, que assim, faz a gente sair um pouco do prumo da tranquilidade. Por que isso está sendo feito? Essa é uma boa pergunta. E eu, cada vez mais, principalmente ontem foi que eu soube a origem dele, cada vez mais, isso para mim tem uma origem ruim até de se falar. Ruim de se falar, porque não era para isso aqui estar se imiscuindo com leis, mas é aquela chamada base moral cristã. É aquele ser, é aquele indivíduo que se acha acima de tudo, que tem ligação direta com Deus e que acha que pode decidir isso aqui. Não olha em momento nenhum para um casal já permeado de dor, permeado de sofrimento. Já é tão difícil conseguir seus filhos naturalmente. Agem sem o menor sentimento de empatia, de conseguir colocar-se no lugar daquele casal. Arbitram sem saber de absolutamente nada. E o pior, arbitram em nome de uma base cristã, e eu estou falando, esta base é anticristã. Ela é anticristã. Ela não tem nada de cristianismo na medida que ela não defende os embriões e nem muito menos a vida de uma pessoa que, pela PL, eu tenho que transferir sempre, não posso congelar. Mas se eu transferir em algumas circunstâncias, eu vou matar embrião. Se eu transferir em algumas circunstâncias, eu vou fazer com que esta mãe corra risco de vida. Isso é de uma... Não consigo nem... Vamos lá. Doutor Evangelista, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, é um assunto que rende muito mais, mas já fica o convite aqui para o senhor voltar para uma entrevista para a gente esmiuçar melhor esse PL aí tão polêmico. Obrigado pela sua participação. Eu estou totalmente à disposição. Agradeço. Obrigado, até logo. E a primeira edição do Manhã Notícias fica por aqui. Fique agora com a segunda edição na companhia de Elaine Oliveira. Obrigado pela sua companhia, até amanhã.